Mais um episódio do Repercuta, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse que é o episódio de número 7 e fiquei muito na dúvida se trazia mais uma entrevista ou uma análise de alguma obra, né? E aí resolvi, eu acho que até empolgado pelo último episódio do Elvin Jones. A gente traz dessa vez um documentário independente que na verdade é uma análise da trajetória do Toucinho Batera ou Lourival José Galiani. Ele que é um baterista de Florianópolis. Na realidade, adianto para vocês aqui também que a gente vai fazer análise de 2 documentários que foram produzidos falando da trajetória do Toucinho. Como encontrei isso? Tava vendo uma das lives da TV Maldita, o canal do Aquiles Priester. E aí ele tá sempre fazendo as atividades junto com o Gilson Naspolini, que é um baterista lá do Sul também. Também já acompanhava o trabalho dele através do YouTube. E aí, numa das lives ele indicou esse documentário que trata da vida do Toucinho Batera. E é claro, você é meu convidado, minha convidada, para a gente fazer mais essa viagem no mundo da bateria. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta. Lourival José Galiani, o Toucinho Batera, é nativo de Florianópolis e começou a tocar ainda muito jovem. Autodidata e com mais de 45 anos de carreira, ele iniciou a sua trajetória em Florianópolis mesmo, tocando em cabarés, discotecas e também em gafieiras. E depois se mudou para São Paulo, onde lá tocou com vários ícones da música popular brasileira que a gente vai detalhar mais na frente. Ainda por volta dos 10 anos, ele começou a tocar em gafieiras, como eu já falei, e se destacou bastante por sua sensibilidade, criatividade e também a própria facilidade em pegar logo as músicas e aprender os ritmos. E também nesse mesmo período, logo no seu início na música, ele também chegou a tocar aos 12 anos em bandas de circo que visitavam a cidade na época. Ele também participou da band show da Polícia Militar de Santa Catarina, e isso ainda antes dos 20 anos de idade. Aos 19 é quando ele ruma para São Paulo e acaba participando das bandas de vários ícones da música brasileira, como Eduardo Araújo, Fafá de Belém, Nelson Ned, Peri Ribeiro e também o César Camargo Mariano. O próprio Toucinho também explica que essa ida para São Paulo, a decisão foi tomada exatamente no intuito de poder tocar coisas mais elaboradas. A última atualização que vi dizia que o Toucinho residia em Lagoa da Conceição, o nome da sua cidade, onde ainda continuava tocando e, enfim, mexendo com música de alguma forma. E agora a gente entra, de fato, nos documentários facilmente encontráveis no YouTube. Posso também deixar um link na descrição do podcast aqui do episódio e também lá no Instagram, o repercuta.pod. Aproveito e te convido também a fazer parte lá da nossa página no Instagram. O primeiro documentário se chama Sistema de Animação, ele é de 2009. É um documentário que foi produzido entre 2003 e 2009 e de forma independente. Já em 2018 foi lançado um segundo documentário que se chama Nada Precisou Ser Refeito, também focando na história de Toucinho Batera. A gente detalha um pouco melhor esses 2 documentários a partir de agora. Sistema de Animação acompanha Toucinho durante um ano, tanto na sua vida pessoal como também no contato com a música, trazendo à tona os pensamentos e reflexões do baterista. O documentário tem 80 minutos e é dirigido por Guilherme Ledoux e Alain Langdon. E aí eu já confesso para você que a gente vai misturar um pouco aqui as histórias dos 2 documentários, porque faz muito sentido. Ela meio que trata dessa trajetória de Toucinho, tanto na sua vida pessoal mesmo, e também a trajetória musical.
Até porque o Nada Precisou Ser Refeito, o documentário de 2018, também tem os mesmos diretores e produtores. Ele que conta com 105 minutos, é um pouco mais longo, né, do que o sistema de animação. E aí o Nada Precisou Ser Refeito é um pouco mais movimentado no sentido de que acompanha a Toucinho Trio, que é uma banda que foi formada pelo Toucinho Batera e que levou música instrumental e o próprio documentário Sistema de Animação, o primeiro, para 6 cidades de Santa Catarina. E inclusive nos shows ele meio que, se você assistir você vai perceber, no Nada Precisou Ser Refeito, que era meio que um espetáculo em 3 partes. Um trecho em que o Toucinho meio que abria para o público, meio que uma palestra mesmo, a própria exibição do sistema de animação e também, é claro, o show com a Toucinho Trio. E o show contava tanto com músicas autorais, como também releituras e, enfim, performances de outros artistas, como Hermeto Pascoal, Mongo Santa Maria e também Charlie Parker. O sistema de animação foi premiado, venceu o Grande Prêmio Filme Livre do Rio de Janeiro em 2009, um grande feito para uma obra independente. Já misturando algumas impressões que tive, achei um trecho muito interessante, em que ele fala que ele não sabe tocar bateria, ele apenas faz ela andar, e faz a música, por consequência disso, também andar para frente ou para trás, dependendo do objetivo dos músicos, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que ele cita um dos primeiros artistas em que ele se inspirou para poder tocar, enfim, em que despertou esse interesse dele para a música e para a bateria. Apesar dele ser do sul, de Florianópolis, a gente está num país continental, o primeiro artista que ele viu e que ele chamou a atenção para se envolver com música foi exatamente Jackson do Pandeiro, do outro extremo do país, né? No estilo do Toucinho a gente percebe bastante fusões entre samba e jazz e também alguns ritmos nordestinos, principalmente o maracatu. No documentário nós temos vários trechos instrumentais das performances da Toucinho Trio e também alguns trechos até divertidos de bastidores sobre a vida e também as reflexões do baterista. E ele é muito irreverente, bem brincalhão também, inclusive alguns temas até pesados, como o convívio dele com sua história familiar, o convívio com o pai. Ele trata até de forma leve uma história que de certa forma é bem pesada e ainda mais para uma criança na época, né? Eu assistindo, eu senti que muitas coisas, muitas vivências, experiências que ele poderia ter tido ainda enquanto criança, ele foi limado disso, de certa forma. O próprio diretor Alan Langdon explica que o documentário tem 3 linhas narrativas, 3 cronologias, né? Que acabou acontecendo dessa forma enquanto eles viajavam pelas cidades lá de Santa Catarina, principalmente nos Sescs, né? Foram shows que foram muito bem aceitos, os projetos em algumas cidades do sul do país. E também faz sentido pensar que o filme, como um dos produtores acabou explicando, que também ela funciona como se fosse uma crônica de um tempo, já que é um registro que assim, por todo o aparato técnico ter sido limitado na época, né, feito de forma não amadora, mas de forma alternativa, principalmente devido às limitações técnicas. Voltando para Jackson no Pandeiro, o Toucinho explica que para tocar qualquer instrumento percussivo não é preciso força, mas sim jeito, técnica. Segundo o Toucinho, ele aprendeu isso exatamente com o maior percussionista de boca, como diria Lenine, do Brasil. E o que você acha de agora a gente ouvir um trecho de uma performance do Toucinho extraído direto também de um dos documentários e também facilmente disponível na internet? A gente ouve e volta daqui a pouco para continuar essa história sobre Toucinho Batera aqui no Repercuta.
Tocinho não estudou música, como a gente já vem falando, e baseou muito de sua técnica também com base em observações e também pelo talento que tem, de fato, em produzir e compor as suas peças para a bateria. E aí uma das curiosidades também que aí encontrei, além dessa análise dos documentários, também encontrei um artigo feito por Ricardo Augusto de Lima Brandão e Rodrigo Godin Paiva, da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que tem o título Tocinho Batera, Notas e Reflexões sobre a Trajetória do Baterista Lourival Galliani. O artigo é de 2019 e também se baseia um pouco no conteúdo dos documentários e também trata um pouco das técnicas do Tocinho, como de fato ele é mais conhecido, que é coisa que a gente também vai tratar a partir de agora. Se algum de vocês tiver interesse, pode mandar uma mensagem lá no direct, lá no repercuta.pod, no Instagram, ou mesmo no meu pessoal, o jade.tavares. E lá eu posso enviar para vocês, ver uma forma de enviar para você. Esse artigo também vale bastante, é bastante descritivo, reforça essa análise sobre Tocinho Batera. E um dos elementos bastante utilizados por Tocinho, assim, marca registrada dele,
é o chamado samba cruzado, que é uma forma também utilizada por vários bateristas conhecidíssimos aqui do Brasil, como Wilson das Neves, Jorge Altuori e também o Luciano Perrone, isso para ficar só nesses três. E como consiste de fato? Uma das mãos usa a caixa para conduzir e a outra cria frases nos tambores. Dessa forma, simulando muitas vezes surdos das escolas de samba. Também no Nada Precisou Ser Feito você vê um trecho disso. Se refere bastante a um trabalho de uma escola de samba adaptado ali para as peças da bateria. O próprio livro Batuque é um Privilégio, de 2003, feito por Oscar Bolão, que também, de embasamento teórico para esse artigo, argumenta que as levadas de samba na bateria são formadas a partir de elementos divididos em três funções, que se constituem, no caso, em condução, o fraseado e também a marcação. Muitas vezes também utilizando, se for necessário no momento, o uso de vassourinhas, porque aí a gente tem quatro elementos: o batucado, o conduzido, o fraseado e também o escovado, exatamente se referindo ao uso das vassourinhas. E o samba cruzado, ele se desenvolve exatamente na ideia do samba batucado. E essa movimentação acaba impondo uma sonoridade que é mais próximo exatamente das escolas de samba, ou então dos sambas de terreiro. E de forma geral, para você que não toca, a gente vai trazer mais um trecho de performance do Toucinho. Você vai perceber que é um tipo de levada bastante movimentada, aquele sambão de escola de samba que você já está acostumado. Já sobre a marcação dos pratos, Toucinho tem um modo peculiar de tocar também, porque ele usa andamentos rápidos, principalmente no samba, né? Conduzindo em semicocheias. O próprio Toucinho apelida essa técnica com o nome de conta-dinheiro. E aí a gente até abre aspas aqui para a explicação dele. E isso devido aos movimentos dos dedos polegar e indicador. Então ele diz: então é o seguinte, encostou o indicador no polegar, fez uma cócega, já está contando alguma coisa. Não sei se é dinheiro ou se é tempo. Então a mesma coisa é a baqueta. No que você vai movendo o indicador com o polegar, a baqueta vai impulsionando, entende? Porque um baterista que nem eu, magrinho, fraquinho, como é que vai ter resistência para tocar naquela velocidade? Aí eu comecei a contar dinheiro, notinha pequena, é claro. O artigo do Ricardo e do Rodrigo explica bastante. Essa técnica é muito semelhante à técnica push and pull, né, que é um empurra e puxa, que é usada por vários bateristas, como o Buddy Rich usou em sua época e o Jojo Mayer. E aqui no Brasil a gente tem um mestre, um dos caras que eu também tive a oportunidade de ver uma live, também lá na TV Maldita, lá no canal do Aquiles, o Ramon Montagnier, que também utiliza bastante dessa técnica. Em que basicamente a baqueta é empurrada pelo polegar, você empurra a baqueta com o dedo polegar, e aí o primeiro toque é percutido, né? E em seguida você puxa a baqueta com os outros dedos, e aí o segundo toque é percutido. Agora, como o Toucinho aprendeu a técnica, isso não é retratado em nenhuma das obras que eu analisei. E outra particularidade do Toucinho, que eu acho muito interessante, que eu não tinha percebido isso vendo o documentário, inclusive, eu só vim encontrar isso no artigo do Ricardo e do Rodrigo. Inclusive algo inspirador, sabe? Tipo, algo que eu não tinha pensado, que eu não tinha aberto a mente para isso, assim, para essa possibilidade, eu confesso. É que a percepção do Toucinho, ela permite com que ele toque meio que dialogando com os outros instrumentos, com os outros músicos. Então, por exemplo, algumas vezes ele acaba parecendo que está citando trechos de solos dos outros instrumentos. Ele acaba reproduzindo na bateria, adaptado, obviamente. Ou então ele acaba antecipando um trecho do solo do outro instrumento, ou até mesmo colando as performances solos dos outros instrumentos. Ele acaba também incorporando e colando ali, lembrando bastante uma convenção, né? É de uma percepção, de uma criatividade que vale a pena demais acompanhar. E o Toucinho também se vale, é claro, de se apropriar de técnicas e outros elementos que são usados por outros bateristas, que ele incorpora ali na performance dele, na técnica dele, e acaba adaptando. Outra característica como músico é a presença da polirritmia. Você que escutou o último episódio sobre Elvin Jones já está sabendo o que é, aprofundou um pouco mais, você que já conhece. O elemento de polirritmia que o Toucinho também traz, e a gente ouve também, a gente vai perceber isso nas performances dele. Mais especificamente com relação à polirritmia,
Resumindo de forma simplista até, no artigo você encontra um trecho dessas oscilações na performance do Toucinho, mas de forma geral, em músicas que são tocadas em compassos ternários, o Toucinho acaba impondo uma desproporção entre os compassos 2 e 3. Isso é muito interessante de você ir ouvir um pouco da performance, principalmente ao vivo dele, que está presente nos documentários. E também, para você que lê partitura, você pode procurar esse trecho, está presente também no artigo. Outro trecho presente no artigo, Toucinho conta que na época que ele foi para São Paulo, os músicos de lá prezavam muito pela leitura da partitura, né? A gente falou um pouco sobre leitura de partitura agora. Toucinho diz que teve aulas com um baterista chamado Tatá, que foi com quem ele aprendeu a ler. Ele se reunia com uma banda no bairro de Moema e sem cachê nenhum. Ele apenas ia como forma de desenvolver a leitura. E depois ele começou a trabalhar num taxi dancing com orquestra. E aí os músicos por lá tocavam sem ensaio, apenas guiado por partitura e lendo de uma tacada só pela primeira vez. E aí o Toucinho explica também que já nem lia as partituras da orquestra, porque já tinha decorado tudo durante o estudo, né, que ele tinha. E uma curiosidade é que outro baterista conhecidíssimo e que passou pelos Taxi Dances foi o próprio Ayrton Moreira. E o que tu acha da gente ouvir o segundo trecho da performance do Toucinho que eu separei aqui para você? E daqui a pouco eu retorno para dar minhas considerações pessoais, minha observação pessoal sobre a obra e vida de Toucinho Batera. A gente volta já já. Pascoal é um compositor muito maravilhoso e ele é um pouco eclético com as composições. O Dr. Jobim fez A Garota de Ipanema, né? Música suave, o Stanguete gravou, lá fora, bem conhecida, né? Nos outros países roda muito. E ele compôs um tema aí que é tão torto que as crianças que estão fazendo faculdade, agora ele terminou a faculdade da TUI, né? E para encerrar mais esse episódio do Repercuta, já vou agradecendo aqui de antemão a tua presença, você que chegou até aqui.
queria saber de você também o que você achou desse episódio e se tiver assistido os documentários sobre o Toucinho ou lido o artigo também, deixa a tua opinião na página do Instagram, o @repercuta.pod. Na minha visão é muito válido ver a trajetória de não só os artistas que estão sob os grandes holofotes, né, mas também os artistas independentes, de certa forma, como é o caso do Toucinho, retirando toda a carga pejorativa que isso possa parecer, mas de certa forma um artista marginal, apesar de ter tocado com grandes ícones da música brasileira, do jeito que a gente já citou aqui, mas em grande parte a sua trajetória foi escrita sobre adversidades e limitações que o artista independente sabe que carrega e que precisa enfrentar e que precisa lidar com isso, principalmente. Em um dos trechos, eu não vou lembrar agora se é um dos documentários ou se é o artigo, que alguém cita o Toucinho enquanto a tocada dele, o estilo dele, enquanto uma beleza crua. E de fato acho perfeito essa definição, tanto suas performances bastante criativas e sensíveis de certa forma, mas ao mesmo tempo é rústico, ele é despojado, sabe? Ele não é lapidado de certa forma, ele não passou por os procedimentos que todo músico passaria num conservatório ou até mesmo numa universidade, num curso superior de música, né? Pra mim foi uma grande surpresa eu tá vendo outra live e aí ter essa citação, fui atrás por curiosidade e gostei tanto que resolvi fazer esse episódio. Sempre aprendo bastante com histórias assim e também queria dividir com vocês por aqui. E por último, aquele recado de sempre. Segue a gente lá no Instagram, o @repercuta.pod. Os outros episódios, se você perdeu algum, vai lá. A gente está em 7 plataformas: o Anchor, o Google Podcasts, Pocket Casts, o Spotify. Mas também estamos no Breaker, Overcast e também no Rádio Public. Esse upload para o Deezer e até para o SoundCloud vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Estou organizando isso. Mas é isso, por enquanto. Essas 7 plataformas e, claro, os conteúdos exclusivos lá do Instagram. Agradeço a tua presença mais uma vez. Tá sendo um prazer produzir tudo isso aqui. A gente se escuta no próximo Repercuta. Um forte abraço a todos.